Peço para os irmãos abrirem as Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 4. Assim como nós fizemos na reunião de oração, nós vamos ler vários textos, viu, irmãos? Gálatas capítulo 4, eu vou ler dos versos 1 ao 7. Gálatas capítulo 4, do 1 ao 7, diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqui nesse texto, se a gente olharmos a perícope imediatamente anterior a essa, ali a partir, todo o capítulo 3, mas mais especificamente no capítulo 3, dos versículos 23 ao 29, o apóstolo Paulo ele escreve que a lei serviu de guia para conduzir o povo de Deus a Cristo, antes mesmo que viesse a fé, mas para que este povo fosse justificado pela fé. Ou seja, a lei apontava para Cristo e, mediante a fé nele, em Jesus Cristo, somos considerados filhos de Deus. Nós vamos ver ali no texto que não há mais distinção entre judeu e grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos os que creem são um em Cristo Jesus. E sendo de Cristo descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa feita a ele e ao seu descendente, falando de Jesus. Quando se fala em herdeiros, entende-se por alguém que tem direito a receber algo deixado por outro. Ou que é alvo dos efeitos de uma situação. Então, o herdeiro, ou ele recebe alguma coisa que é deixada por outro, ou ele é alvo de uma situação que alguém anterior a ele, né, ou antecessor a ele, viveu. Entrando nesses versículos que lemos agora, do capítulo 4, Paulo inicia descrevendo que o herdeiro ele é o senhor de tudo, mas que, enquanto ele é menor, ele em nada difere de um escravo, pois fica sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Eu estava lendo um pouco enquanto estudava aqui, e em algumas bíblias de estudo cita, inclusive, que o herdeiro menor, muitas vezes o tutor e o curador dele era um próprio escravo. Era um escravo que era responsável por outros ali e acaba sendo até tutor, né, do filho do dono. A gente vê como é interessante a situação de que ele é semelhante com um escravo ali. Quando o apóstolo Paulo aqui compara o exemplo do herdeiro menor, Paulo ele começa a descrever que esta era a mesma condição do povo de Deus até o tempo predeterminado pelo Pai, onde o apóstolo chama aqui, no versículo 4, do tempo de plenitude do tempo de Deus, quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sob a lei, para cumprir a justiça de Deus. Então, Paulo está comparando a situação do herdeiro menor do povo de Israel, mostrando que o povo de Israel também estava
ainda não tinha chegado o tempo. É como se ele fosse um herdeiro menor que não tinha chegado o tempo predeterminado pelo Pai, predeterminado por Deus. Esse tempo que Deus preparou, conduzindo toda a história e cumprindo com todos os seus decretos, revelados desde o Éden, para que todo aquele que vive pela fé em Cristo seja considerado filho de Deus. Essa filiação não é natural, como em Adão. Nós vemos lá em Lucas 3:38, quando fala sobre a genealogia de Jesus Cristo, no finalzinho, no último versículo, fala Adão, filho de Deus. Mas o povo de Deus hoje, o Israel de Deus hoje, é feito filhos de Deus por meio da adoção em Cristo Jesus. No entanto, o Senhor Todo-Poderoso diz para nós, para o seu povo: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Registrado também pelo apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios 6,18, fazendo referência à aliança do Senhor com Davi e o seu descendente, Jesus, que viria, em 2 Samuel 7,14. Ou seja, Deus, apesar de sermos filhos adotivos de Deus, feitos por adoção, Ele considera como filho natural. Um pai que cuida e ensina os seus filhos, pois os ama. Como a Escritura nos diz em Hebreus 12,6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Sendo assim, fazendo essa introdução, essa abertura, eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho sobre isso. Baseado nesse texto aqui de Gálatas 4, de 1 a 7, e também na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 12, que fala sobre a doutrina da adoção. Então eu gostaria de tratar com os irmãos como um tema, propus o tema aqui, como sendo os benefícios da nossa filiação por adoção em Cristo. Então esse seria o nosso tema, os benefícios da nossa filiação pela adoção em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto que o texto me chama a atenção aqui está no versículo 3, que ele fala assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui no texto é que nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós vemos que o texto fala, no finalzinho do versículo 3, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O texto diz que estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, ou seja, algo que é desde o início, dos primórdios. Nós sabemos que o pecado ele existe no mundo desde o início. Logo com Adão e Eva, eles caíram, desobedeceram a Deus, e o pecado já passou a fazer parte de toda a raça humana. Então, desde a nossa concepção, isso já faz parte da nossa vida. Esse pecado, estávamos servindo ao pecado, como o apóstolo diz aqui. No entanto, o texto diz, nós podemos compreender também pelo texto, que isso é uma condição já passada nossa, não é mais atual para aquele que já é filho de Deus, aquele que foi alcançado por meio de Jesus. Nós vemos que o verbo está no passado aqui, né? Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ou seja, Paulo está falando aqui com a igreja, e para nós também hoje. Então, todo aquele que já foi alcançado pelo Senhor Jesus, foi feito filho por meio de Jesus Cristo, ele já não vive mais na prática do pecado, não vive servindo ao pecado. Nós podemos falhar, podemos cair, mas isso não vai ser uma prática da nossa vida. Pode acontecer, mas nós sempre vamos buscar voltar para Deus, mudar a nossa rota e viver da forma que Deus nos diz na sua palavra. Então, para reforçar esse primeiro ponto, eu gostaria de olhar outros textos com os irmãos. O primeiro que eu gostaria de ler aqui é 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. Está escrito assim:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui o texto fala que por meio de Jesus Cristo nós somos regenerados. Então aquele velho homem que tinha o pecado, servia o pecado, hoje não mais. Ele pode falhar, ele pode cair, mas nós não vamos estar servindo ao pecado constantemente, porque nós somos regenerados em Cristo Jesus. Um outro texto também que reforça esse ensino está em Romanos, capítulo 6, o versículo 14. Romanos 6, 14. O texto diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, a gente já foi regenerado por Deus, todo aquele que foi feito filho de Deus já foi regenerado e não está mais sob o domínio do pecado. Então, é aquela mesma ideia que Paulo fala em Gálatas lá, de que nós não estamos mais, estávamos servindo, mas hoje já não mais servindo a essa vida de pecado. E também o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Esse é um texto, acho que até mais conhecido, né? 1 João, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então nós vemos que aquele que é nascido de Deus, ou como lá em Gálatas fala, que é feito filho de Deus, ele não pode viver na prática do pecado. E depois ele reforça a mesma ideia no final do versículo. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o primeiro benefício que nós temos aí, tendo sido feitos filhos de Deus, e olhando lá para o texto de Gálatas, é que nós já somos libertos da escravidão do pecado. Nós não somos mais servos do pecado, e sim somos servos do nosso Deus, do Senhor Jesus. O segundo ponto, a gente voltando lá para o texto de Gálatas, o segundo benefício que a gente pode ver aqui nesse texto, de que temos ao sermos feitos filhos de Deus por meio de Jesus, está no versículo 5, a parte A, primeira expressão do versículo ali, que ele fala. Ele vem falando no versículo 4, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, quando diz para resgatar os que estavam sob a lei, já podemos entender que nós somos libertos da condenação da lei. A lei, nós sabemos que ela foi feita para apontar para Cristo, e para mostrar que nenhum de nós, por si mesmo, pode alcançar a salvação. E aqui nós vemos que Jesus Cristo ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Esse é o segundo ponto, é o segundo benefício que eu consigo enxergar no texto. Então Jesus Cristo ele veio para cumprir a lei, satisfazendo a justiça de Deus. Por meio de sua morte e ressurreição, todos os que vivem pela fé nele já não estão presos e condenados pela lei, mas foram resgatados e por causa da misericórdia e compaixão do Senhor, da sua graça, podem viver certos de que não serão rejeitados e condenados, mas sim terão o cuidado de Deus, conforme revelado na sua palavra. Essa liberdade não dá o direito ao povo de Deus de viver como quiser, de vivermos como quisermos, mas sim segundo a vontade de Deus. Para isso,
também quero ler alguns textos com os irmãos aqui que reforçam essa ideia, esse ponto. O primeiro texto está lá em Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, os versículos 31 e 32. Mostrando desse cuidado que Deus tem para com os seus filhos. Diz assim o texto, Lamentações 3, 31 e 32. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Então, mostrando a misericórdia de Deus, né? Não nos deixando sermos condenados por conta da lei, porque Cristo já cumpriu a lei. Um segundo texto também para reforçar essa ideia está no livro dos Salmos. Salmo número 103. Salmo 103, o versículo 13. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então nós vemos aqui que não é de qualquer um. O Senhor ele se compadece dos que o temem. E para temermos a Deus, nós sabemos que só por meio da obra de Cristo em nossas vidas, porque se fosse pelo nosso homem natural, nenhum de nós buscaria o Senhor, nenhum de nós viveria com temor diante de Deus. E ainda, o texto de Gálatas, capítulo 5, logo na sequência do texto que nós lemos, inicial, Gálatas 5, o versículo 13 também, que ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Aqui mostrando que essa liberdade em Cristo não nos dá, essa filiação em Cristo, né, não nos dá o direito de viver, essa liberdade da lei não nos dá o direito de viver como nós quisermos, né, mas vivermos em amor, segundo a própria palavra do Senhor nos ensina, sendo servos, né, vivendo com respeito uns pelos outros. Uma terceira lição que a gente pode tirar aqui do texto de Gálatas 4 está na parte B do versículo 5 também. No versículo 4 ele fala, né, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então aqui nesse verso, chega no ponto central aqui da reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos, que é essa questão da filiação por meio da adoção em Cristo. Nós vemos aqui que nós somos feitos, né, recebidos por meio de adoção. Esse versículo nos mostra aqui. Então, mediante a obra de Jesus Cristo e pela fé nele, nós fomos adotados, sendo chamados filhos de Deus. Algo que o próprio Deus determinou segundo a sua vontade. Temos um Pai que protege, se compadece e cuida dos seus filhos em todas as coisas. Então, como eu já tinha falado brevemente na introdução, nós somos feitos filhos de Deus, mas o próprio Deus ele fala, né, que ele nos faz filhos, nos considera como filhos, quando ele fala para Davi, né, que seria o nosso Pai, nosso Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele cita isso, da gente ter sido recebido como filhos por meio da adoção em Cristo. E aí eu gostaria de ler também alguns textos que reforçam essa ideia, né, do cuidado de Deus, daquilo que Deus fez conosco, né, por meio de Cristo.
para que reforce essa ideia da adoção mesmo que Cristo fez para conosco. Primeiro texto, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, é um texto bem conhecido, João capítulo 1, versículo 12. Se a gente ler só esse versículo aqui, dá a impressão que há algum mérito na gente, né? Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se a gente parasse aqui, parece que o mérito é nosso, né? Mas o texto continua: a saber, aos que creem no seu nome. Então, é só por meio de Cristo, é pelo nome de Jesus, aqueles que são feitos filhos de Deus pelo nome de Jesus, que vão ser considerados, né, pelo próprio Pai como seus filhos. Ele vai cuidar como dos seus filhos. Então, é esse poder que recebemos de Deus por meio de Cristo para sermos feitos seus filhos. Efésios, o capítulo 1, também complementa essa ideia. Efésios capítulo 1, o versículo 5. Ele vem falando, né? Paulo vem falando sobre as bênçãos recebidas em Cristo, e no versículo 5 ele diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, aquilo que Deus mesmo já previu, já consentiu, né, antes, né, aquilo que Deus mesmo aprovou, o que significa dessa palavra aí, beneplácito, né, aquilo que faz parte do consentimento de Deus, da aprovação de Deus, aquilo que o próprio Deus determinou, para que fôssemos feitos filhos por meio de Cristo Jesus. Os versículos já começam, né? Nos predestinou, então é algo que Deus já tinha predeterminado antes. Um outro texto também que mostra esse cuidado de Deus para com os seus filhos, ainda que tenhamos sido feitos filhos adotivos, está lá em Provérbios, capítulo 14, Provérbios 14, o versículo 26, mostrando esse cuidado de Deus para com os seus filhos. Provérbios 14, 26, ele nos diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Mostrando mais uma vez essa importância, né, do temer a Deus, de temer o nosso Senhor e de honrá-lo como Pai. Não simplesmente, como já tratamos no ponto anterior, né, vivendo a vida como nós quisermos, e sim vivendo da forma que o Senhor mesmo determina na sua palavra, de forma que tenhamos esse temor, essa reverência para com o Senhor. E um outro texto também muito conhecido que mostra esse cuidado de Deus para com os seus filhos está em Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, os versículos de 30 ao 32. A partir do versículo 25, né, Jesus vai estar falando com os seus discípulos e com as multidões ali no Sermão do Monte sobre a questão da ansiedade. Nós até oramos sobre isso um pouco antes da reunião de oração, essa preocupação, né, com o dia de amanhã, né? E aqui Jesus, ele falando com os seus discípulos, mostra, né, esse cuidado que Deus tem para com os seus filhos. A partir do versículo 30, ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, o vosso Pai Celeste, né, mostrando mais uma vez esse cuidado paternal de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos, mostrando que Ele cuida de cada detalhe, aquilo que nós vamos nos vestir, aquilo que nós vamos comer. O apóstolo aqui, o Senhor Jesus, ele compara aqui, né, falando sobre a questão da beleza dos lírios, os pássaros que não se preocupam com a sua comida, né, mostrando que Deus está cuidando de tudo. Então, o terceiro ponto que eu vejo naquele texto de Gálatas, reforçado por esses outros textos, é esse, né, esse privilégio de termos sido feitos filhos por meio da adoção em Cristo Jesus. Voltando lá para o texto de Gálatas, irmãos, temos um quarto ponto ali, que o texto também que dá para vermos claramente ali no texto, desses benefícios que temos pela obra de Jesus. Ou como a própria tradução aqui deu o título, né, nossa filiação em Cristo. Então, no versículo 6, ele diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então nós vemos que é por meio da obra de Jesus somos feitos filhos, e Ele enviou o próprio Espírito de Jesus. O próprio Senhor Jesus tinha falado, né? Tinha anunciado para os seus discípulos que enviaria o Consolador, o seu Espírito, para que habitasse com o seu povo. E ele, aqui em Gálatas, Paulo reforça esse ensino de Jesus, né, falando sobre esse derramar do Espírito Santo sobre os seus filhos, esse habitar do Espírito Santo nos seus filhos, e mostrando que é por meio desse Espírito que nós podemos chamar esse Espírito de Cristo que habita em nós, né, que nós podemos chamar a Deus de Pai. Então, além de nós sermos adotados, termos sido libertos da escravidão do pecado, libertos da condenação da lei, nós somos aqui, Deus envia o seu Espírito para que habite em cada um de nós. Ou seja, um Pai que não só é um Pai, mas Ele está presente dentro de nós, presente conosco em 100% do tempo, um Deus que está com os seus filhos em todo o tempo. Então, tendo esse Espírito de Deus em nossa vida, nós devemos viver de modo digno para uma vida, né, para a glória e honra de Deus, pois pertencemos a Ele. Então, tem também alguns textos aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, que reforça esse ensino desse habitar do Espírito na vida dos filhos de Deus. O primeiro está logo no próximo livro aí, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, o versículo 30. Mostrando, né, que o Espírito habita nos seus filhos. Então, falando sobre a santidade aqui, o apóstolo Paulo diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, esse Espírito que está nos seus filhos, nós devemos viver de uma forma que não entristeça o Espírito, pois ele é o selo que temos da nossa redenção, né, dessa filiação em Deus. Também na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 6, nós lemos até esse texto na reunião de oração, agora lendo aqui, né? 1 Coríntios 6, o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20 completa a ideia, né? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, um outro benefício que nós temos, olhando ali em Gálatas, dessa filiação em Cristo,
esse habitar do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo habitando nos seus filhos e nós precisando, devendo viver de modo digno, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, como ele diz aqui. E um terceiro texto também que reforça essa ideia, também num escrito de Paulo, na carta de Romanos, capítulo 8. Ele vai reforçar 2 pontos aqui nesse versículo. Romanos capítulo 8, o versículo 15. É a mesma ideia do versículo 6 lá de Gálatas 4. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então temos o espírito de adoção em nós, o espírito que o Senhor, por meio de Cristo, foi nos dado, para que possamos viver, confiados, não viver atemorizados, viver firmes, nas promessas, na palavra do Senhor, como seus filhos, e assim podemos chamar Deus de Pai, como ele diz aqui. Voltando ali para Gálatas, o texto ainda nos mostra mais um benefício que nós temos dessa filiação em Jesus. Voltando para Gálatas 4, agora no versículo 7, o início do versículo vai reforçar a ideia lá do primeiro ponto que eu falei, de não sermos mais escravos do pecado, E depois na parte B do versículo vai ser esse quinto ponto, esse quinto benefício que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então ele fala assim no versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, além de nós não sermos mais escravos do pecado, não termos mais a condenação da lei, termos feitos filhos de Deus por meio da adoção em Cristo, recebermos o Espírito Santo, ter esse Espírito habitando em nós, ainda somos feitos herdeiros por Deus, ou seja, herdeiro, como nós vimos lá na introdução, é aquele que recebe algo de alguém, ou é aplicado sobre ele o resultado da obra de alguém. Então, nós vemos aqui que temos herança, somos feitos herdeiro por Deus. Então, pensando um pouquinho sobre essa questão do herdeiro, pensando humanamente, muitos recebem por herança o que não gostariam. Alguns bens que podem trazer mais dor de cabeça do que bênção. Em muitos casos, a gente sabe que herança gera divisão, gera conflitos, brigas familiares, que precisam ser resolvidas por meio da justiça humana. A própria família não consegue resolver, precisa ter a justiça ser envolvida para resolver o imbróglio ali, a situação. Como herdeiros de Deus, não é assim. Nós somos alvo de várias bênçãos e essas são dadas a todos os que são chamados, escolhidos, recebidos pela adoção em Jesus Cristo. Dentre a herança que recebemos, podemos citar a salvação, o ser parte do povo de Deus, sermos conhecidos pelo nome de Deus, a esperança de uma herança incorruptível e a glorificação. Então eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos que falam sobre esses pontos que eu citei aqui. Então o primeiro, falando sobre a salvação, está em Hebreus, capítulo 1, o versículo 14. Vimos recentemente aí com o pastor nos estudos de Hebreus, e aqui mostrando para nós que essa questão do herdar a salvação. Hebreus 1,
capítulo 1, versículo 14, diz assim: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Então, aqui está falando sobre essa questão, né, dos anjos como ministros, mas a favor daqueles que hão herdar a salvação. E nós vimos lá por Gálatas que esse herdar a salvação, nós somos feitos herdeiros de Deus por meio da obra de Cristo. Então, o primeiro ponto, falando aqui de dessa herança que nós recebemos, é a salvação. Um segundo ponto aqui dessa herança que recebemos, uma segunda herança, vamos dizer assim, um segundo item dessa herança, está lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 14. Jeremias, capítulo 14, o versículo 9. Jeremias 14, 9 diz assim: Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Aqui Jeremias falando com Deus, né? Jeremias orando a Deus, falando para Deus, né? Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Então, mostrando sobre os pontos que eu citei ali, né, como itens dessa herança que recebemos em Cristo, pela filiação, por adoção em Cristo, nós somos chamados pelo nome de Deus. Então, aqui Jeremias falando isso, né? Mas tu, Senhor, está no nosso meio, e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Então, essa confiança que o profeta tinha, e que nós devemos ter também, de que somos chamados, né, pelo nome de Deus, e que o Senhor não vai nos desamparar, Ele vai estar sempre cuidando dos seus filhos. Um terceiro ponto aí também, está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Apocalipse 3, 12. O próprio Jesus falando, né? Apocalipse 3, 12 diz assim: Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então aqui ele fala várias vezes da questão do nome, né, desse nome de Deus que vai estar gravado nos seus filhos. E vemos também, né, que serão coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá, mostrando essa certeza, né, da salvação que temos em Cristo Jesus. Então dá para nós vermos aqui dois pontos que nós já falamos, né, tanto da questão da salvação, essa certeza da salvação, como essa questão do nome, né, que Deus vai gravar o seu nome nos seus filhos. Falando um pouquinho também sobre o item lá que recebemos, né, como herança, em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 4. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Eu vou ler o 3 e o 4 aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, mostrando que essa herança que nós recebemos em Cristo, ela não é como a herança humana, que pode gerar conflito, que pode gerar briga familiar, pode ir para a justiça, e que vai se acabar com o tempo. Mas no Senhor nós recebemos uma herança incorruptível, que não termina, né?
uma herança que é perpétua, reservada para todos os tempos, reservada nos céus para vós outros. E ainda, falando um pouquinho sobre o último item que eu citei lá da herança, em Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, mostrando aqui essa questão de ser herdeiro por conta da obra de Cristo. Se sofrermos com Cristo, ou seja, se passamos, se por causa da obra de Cristo, né, nós somos considerados justos, com ele também seremos glorificados. Então, essa questão da glorificação. Então, para reforçar os pontos que eu citei aqui dessa herança, então a questão da salvação, herdamos a salvação em Cristo Jesus. Temos a questão do nome, né? Recebemos o nome de Deus. Temos esse nome gravado em nós, né? Então ali definitivo, somos chamados pelo nome de Deus e temos o nome de Deus gravado em nós. Essa herança que é incorruptível, que não se acaba com o passar do tempo, e sim é perpétua, e essa glorificação que receberemos no dia final, né? No tempo final com o Senhor. Então, concluindo, irmãos, como eu citei lá no início, na introdução, o capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster, reforçando os pontos com os textos utilizados na própria confissão e que nós lemos juntos aqui, o texto da Confissão de Fé diz assim: todos os que estão justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e os privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar, Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então que nós, né, portanto, como adotados por meio dessa graça de Deus, como aqui na confissão nos diz, né, por meio de Jesus Cristo, que nós possamos viver como filhos que honram e glorificam a Deus com as nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe. Ainda ali na confissão, né, tem um versículo também, Hebreus capítulo 6, versículo 12, que vai reforçar ainda esse último parágrafo que eu disse aqui, né? Que nós devemos viver para a glória de Deus. Então, Hebreus 6, 12, ele diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ou seja, né, nós não devemos nos exaltar por causa disso, né? E sim estarmos pela fé em Cristo Jesus, pela obra dele, vivendo para a glória de Deus, né? Que essa promessa, né, essas promessas que herdamos em Cristo Jesus possam ser vistas na nossa vida, né? Que possamos realmente viver para a honra e glória do Senhor.